Isso mesmo, a gente já vai ter a participação daqui a pouquinho do promotor Krebs, mas vamos para esse assunto, porque a chamada PEC da Vingança acabou derrotada por 11 votos ontem no plenário da Câmara dos Deputados. A proposta pretendia aumentar a quantidade de membros do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão externo de fiscalização do MP, aumentando as indicações políticas de 2 para 5 dentro desse conselho. Também pedia a elaboração de um código de ética. Os que defendem essa alteração, como o presidente da Câmara, o Arthur Lira, falam em aumentar as punições para quem possa vir a cometer crimes dentro do Ministério Público. E os contrários reclamavam do aumento da interferência do Congresso na escolha dos nomes. Pelo estado de Goiás, aqui, os votos ficaram divididos. Votaram sim 10 deputados e os outros 7 votaram não. Com vocês. É isso. Deixa o promotor tá ok com a gente, né? Promotor Fernando Krebs, mais uma vez participando do nosso debate. Jornal Brasil Central. Boa tarde, promotor. E por mais que seja um assunto técnico que envolva política, acredito que grande parte da população, uma parcela significativa, não tem o conhecimento necessário sobre esse assunto, da importância do Ministério Público, e por isso se faz muito válido a participação do senhor, que sempre consegue sintetizar, explicar pra gente o que está acontecendo em relação ao que aconteceu ontem em Brasília. Então, primeiramente, boa tarde, muito bom tê-lo, senhor, novamente aqui no nosso programa, no nosso debate. E o que aconteceu ontem? Foi bom ou foi ruim, promotor? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rogério, Débora, telespectadores, ouvintes, internautas da Brasil Central. O que aconteceu ontem foi uma votação histórica, que foi ótima, foi excelente, porque a Câmara dos Deputados rechaçou a PEC da vingança dos políticos e dos corruptos que queriam colocar um cabresto no Ministério Público. Ora, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, réu em ações de improbidade e ações penais por corrupção e outros delitos, ele fala que o MP não tem código de ética. Claro que ele tem, não tem esse nome, mas nós temos uma lei orgânica que tem as nossas vedações, as nossas proibições, e o CNMP pune muitos membros do Ministério Público, mais do que o dobro do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, diferentemente da Câmara dos Deputados, que não pune ninguém. Quantos deputados foram punidos na gestão do Arthur Lira? Eu pergunto, nenhum deputado. Né? Então, nós tivemos ontem uma vitória do povo brasileiro, do cidadão, do telespectador, do ouvinte, do internauta, que vê no Ministério Público a esperança de um defensor autêntico da sociedade, um defensor da lei e da justiça. A função, Pedro, do Ministério Público, como o próprio nome diz, é defender o interesse público, o interesse da sociedade, contra governos poderosos, sejam eles políticos ou empresários. O Ministério Público está presente no combate à corrupção, vide Lava Jato e inúmeras outras ações, está presente na defesa do patrimônio público, está presente na defesa do meio ambiente, e nós temos agora a ameaça do aquecimento global, da seca por todo o mundo, no Brasil e em Goiás também, da escassez de água, escassez de energia elétrica, porque a nossa tem como matriz a energia hidráulica. O Ministério Público está na defesa da infância e da juventude abandonadas, está na defesa do consumidor, do cidadão, do idoso, do deficiente físico, do contribuinte, enfim, na sua defesa, na defesa do telespectador, do ouvinte, do internauta, do povo brasileiro. E queria, em especial, agradecer aos deputados federais que votaram não à PEC da vingança. Faço questão de ler o nome deles. São de vários partidos. Célio Silveira, do PSDB de Goiás, delegado Valdir, do PSL de Goiás, o doutor Zacarias Calil, do DEM de Goiás, que havia assinado a favor da PEC, que refluiu, reconheceu o equívoco, e votou contra a PEC da vingança. Nós não poderíamos esperar do senhor, que é um grande médico, outra atitude e outra conduta, se não essa. Parabéns, doutor Zacarias Calil. O povo de Goiás o agradece. O ex-vereador, combativo vereador, grande fiscalizador e grande representante do Ministério Público, sempre foi parceiro do Ministério Público, deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás,
a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, né, que representa o trabalhismo em Goiás, né, que é herdeira de Getúlio, de Jango e de Brizola, né, o deputado católico, deputado federal Francisco Júnior, do PSD de Goiás, né, estes votaram não, além do deputado José Mário Schrein, que representa o agronegócio e que é do DEM de Goiás. E lamentaram o voto, sim, a favor da PEC da vingança, do Adriano Dubaldi, né, do PP de Goiás, o mesmo partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do deputado Alcides Rodrigues, que foi governador de Goiás, né, que é réu do Ministério Público em ação de improbidade, inclusive proposta por mim, que recentemente foi condenado por crime eleitoral em ação que eu atuei, né, do Ministério Público Eleitoral, do Patriota de Goiás, que infelizmente não foi patriota, né, é o patriota só no nome, não na prática, né, o deputado Glaustin da Focus, que lamentavelmente, não é, fez vídeo dizendo ser contra a PEC da vingança, mudou o seu voto, não é, e votou sim. Ele ainda foi lá no Ministério Público, no auditório do Ministério Público, na manifestação dos promotores, não é, contra a PEC da vingança, disse que era contra, não é, e tem que perguntar para ele o que aconteceu, o que fez ele mudar de voto, né, porque ele aparentemente nos traiu, né, e traiu a sua própria consciência, porque votou sim. O mesmo vale para o João Campos, que até gravou vídeo, né, fazendo críticas à PEC, mas que na hora H votou sim. Bom, do João Campos não esperava muito, porque ele foi autor da PEC 37, que proibiu o Ministério Público de investigar, né? Ele é autor também da PEC da cura gay, né? E de outras excrescências. Então, não é uma novidade, não é nenhuma novidade. Novidade seria ele votar não. Ele votou sim. Ele que é do Republicanos, né? De Goiás. O deputado José Nelto, do Podemos Goiás, infelizmente gravou vídeo dizendo ser contra a PEC e votou sim, é lamentável. A gente espera que ele mude de atitude, mude de posição, caso haja necessidade de uma nova votação aí, porque a gente não sabe o que o presidente da Câmara vai fazer, porque o presidente da Câmara é inimigo cabedal, não é, do Ministério Público. Ele odeia o Ministério Público, é réu em inúmeras ações do Ministério Público, e quer acabar com o Ministério Público, essa que é a grande verdade. O Lucas Virgílio, do Solidariedade Goiás, não é, também votou a favor da PEC da vingança, assim como a Magda Mofato, aquela que andou caçando aquele serial killer de helicóptero, né, do PL de Goiás, também ré do Ministério Público em diversas ações. O professor Alcides, aquele que atacou uma professora, uma mulher, não sei se era professora, não, lá na sua universidade, né, e a xingou, o seu segurança trocou tiro, enfim, não se poderia esperar outra atitude, ele votou sim também, né? O Rubens Ottoni, do PT, né? E aí é interessante, eu deixei os dois por último, Rubens Ottoni, do PT, e o Major Vitor Hugo, do PSL, bolsonarista de carteirinha, né? Os dois votaram sim. O que une, né, o Rubens Ottoni, apoiador e fã do Lula, né, com o Vitor Hugo, ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados? O bolsonarismo e o lulismo, a esquerda e a direita, votaram sim na PEC da vingança. A eles não serve o Ministério Público independente e eles não querem mais saber de Lava Jato, seja ela pegando mais o PT ou mais o PSL. Infelizmente, nós tivemos a união desses dois segmentos contra o Ministério Público, mas o Ministério Público sobrevive, continua vivo e continua à disposição da cidadania para continuar lutando por ela, porque nós não fomos derrotados. E eu tenho dito que aqueles que não gostam do Ministério Público também não gostam da polícia, não gostam da lei, não gostam da justiça. Tem medo dela. Mas é um péssimo negócio você atacar o Ministério Público, né? Porque o tiro, via de regra, acaba atingindo o próprio pé ou a cabeça daquele que ataca o Ministério Público. Os inimigos do Ministério Público têm tido um péssimo destino. O Eduardo Cunha foi preso, foi presidente da Câmara dos Deputados, o Henrique Alves foi preso, foi presidente da Câmara dos Deputados, todos eram contra o Ministério Público. O destino deles foi péssimo. A gente acredita que o Arthur Lira tende a seguir o mesmo futuro destes ex-presidentes da Câmara dos Deputados e que tiveram atitude semelhante à do atual. Promotor Fernando Krebs, com a sua opinião e também esclarecendo, né, realmente o que aconteceu ontem em Brasília. Muito obrigado pela participação do senhor, hoje de forma remota, mas muito válida, até porque é um assunto que ontem chamou a atenção em todo o país. Boa tarde, promotor.
Boa tarde aos telespectadores, internautas, ouvintes da Brasil Central. E até a próxima segunda-feira, quando nós estaremos aí participando do programa ao vivo. É isso aí. 32017720, pessoal mandando mensagem, pessoal perguntando, Daniel, cadê o Rafael? O Rafael tá curtindo dias aí de descanso, dias merecidos, diga-se de passagem, e nós ouvimos aí essa explicação, porque é um assunto que nem todas as pessoas têm um conhecimento, mas a importância do Ministério Público, ela foi tratada aí pelo promotor de justiça Fernando Krebs, e aí chama atenção nas manchetes dos jornais, uma fala ontem do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados lá em Brasília. O jogo só termina quando acaba. Então, o pessoal, tem muitos políticos ainda acreditando em uma reviravolta, Daniel. O Arthur Lira foi um dos principais mobilizadores dessa costura dessa PEC aí nas últimas semanas. Lutou de maneira clara e aberta para aprovação. Inclusive, já havia tirado de votação o texto da PEC substitutivo numa sessão onde ele percebeu em que não sairia vitorioso, né, e tentou costurar para ter votos suficientes para conseguir aprovar a PEC, o que não aconteceu, felizmente. Eu comungo da mesma opinião do promotor Fernando Krebs, que seria um retrocesso você diminuir a independência do Ministério Público, que é o órgão, talvez, principal de investigação que nós temos no nosso país. E então a gente tem que esperar, sim. É o presidente da Câmara, né? Tem muita força política para ver quais serão as próximas ações e se manter vigilante, protestando aqueles que são contrários, aqueles que se manifestaram em redes sociais, aqueles que se manifestaram para os seus representantes na Câmara, no Senado, né, que continuem se manifestando e vigilantes para que a gente não tenha uma reviravolta nesse sentido. 12h31, você participa pelo 32017720. Nosso amigo mandou a mensagem, o João Manuel. E aí, Daniel, você me ajuda a entender a mensagem dele aqui, ó. Boa tarde ao Grande Jornal. O promotor, na sua última participação, acusou a direita de estar a favor da PEC 5. No entanto, eu só vi manifestações de grupos nas páginas sociais solicitando para votar não, né? Então ele faz isso. Mas se a gente pegar os votos de parlamentares da direita, que o promotor acabou de dizer, votaram sim o Major Araújo, que é de direita, votou sim o Glaustin da Focus, que é um defensor do presidente Jair Bolsonaro, votou sim também. Então, assim, nas redes sociais parece que defenderam um discurso, mas ontem, no que valeu, né, Daniel? Teve gente de direita que acabou votando sim. Defenderam ou não, mas na hora de votar, votaram sim. Na verdade, o telespectador, ele coloca como um todo, né, a direita de ter votado a favor, são integrantes, né, pessoas ligadas à direita e pessoas ligadas à esquerda. Não é um total dessas duas alas, porque se fosse um total nós teríamos 100% dos votos. Agora, muitas pessoas ligadas à direita, ligadas e apoiadores do presidente, votaram sim a favor. Aqui, para nós goianos, eu acho que o principal apoiador é o deputado Vitor Hugo, né, que inclusive... É Major Vitor Hugo, né? Eu cometi o erro e falei Major Araújo, que é deputado estadual, errei de novo. Major Vitor Hugo, que é peça forte ali do estado de Goiás em relação a defender o presidente Jair Bolsonaro. Sim, é uma das lideranças. Inclusive tem estado presente com o presidente Bolsonaro por diversas vezes aqui em Goiás. Outros nomes de relevância nacional também apoiaram, acabaram votando sim, que são ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, como a Bia Kicis, por exemplo, a deputada Bia Kicis também votou, também foi a favor. Então eu acho que o sentido, eu não tenho procuração para falar em nome do promotor Fernando Krebs, mas se eu entendi o que ele quis dizer que a política, no momento de defender os seus interesses, não vê bandeira, não vê direita e não vê esquerda, e você tem apoiadores do ex-presidente Lula, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que se dizem tão distintos em opinião, votando a favor para defender os interesses da política em si, não os interesses do povo. É isso, 12h34. Ainda dentro desse assunto, Rogério Rezende,
E aí você aproveita e mande um abraço pro Renato, que é o nosso telespectador, mandou aqui a foto da televisão, tá assistindo a gente. Estou recebendo outras fotos aqui também de pessoas que estão vendo a TV ligada até em restaurantes espalhados na cidade e a gente podendo debater assuntos importantes também. Manda um abraço para esse pessoal e a sua opinião em relação a essa PEC da vingança. Um abraço para todo mundo e colocando que a TV Brasil Central, né, é a nova cara da TV Brasil Central, ela está conquistando aí todos os goianos. Vale lembrar o seguinte, gente, essa aqui é uma estatal, isso aqui é nosso, então prestigia, dê a audiência para cá. E aqui você pode saber que tem um jornalismo de alta qualidade, finíssimo, muito bem feito, muito bem elaborado. Bom, o que eu fiquei mais surpreso com relação a essa votação foi com o deputado Vitor Hugo. Ele é um cara que defende com unhas e dentes aí o governo, né? E aí, esse voto dele sendo a favor dessa PEC, querendo ou não, as pessoas que são bolsonaristas, isso vai de uma certa forma, interferir no pensamento do que o governo pode pensar. Porque o Vitor Hugo, eu vejo aqui, ele inclusive, aqui em Goiás, ele tem pretensões a ter aí um cargo político aí nas próximas eleições, um cargo no Executivo. Então, isso aí me chamou muita atenção, o voto dele especificamente. E de boa, é só passar pelo escrutínio da população. Fazer perguntar a todas as pessoas se elas querem ter aí Dallagnol novamente, de ter Mouros, enfim, a gente quer ter um meio, uma forma de buscar, de fiscalizar, né, os malfazejos, os problemas que os nossos queridos políticos, que alguns fazem, não são todos, mas que alguns fazem. E o Ministério Público, ele consegue fazer muito bem e consegue consegue operacionalizar. A Lava Jato era uma grande ferramenta para nós, para a gente fazer isso. Se não tem jeito na Lava Jato, vamos criar outra operação. Se deixarem, né, vamos fazer a operação autopeças. O que você acha? Vamos tirar as peças, vamos trocar as peças que estão lá no Congresso. 12h e 36 minutos, 32017720, você manda a sua opinião que a gente passa, mas vamos ter respeito, pessoal, calma, respira antes de escrever a mensagem, viu, Débora? Qual é o próximo assunto?